Olá, a TV Universitária inicia hoje uma cobertura especial sobre as eleições municipais 2012. Hoje nós vamos debater o voto consciente. Para isso eu recebo aqui no estúdio da TV o professor Roberto Ramos, que é cientista político, ex-reitor da Universidade Federal de Roraima, a professora de História também da Universidade Federal de Roraima, doutora Maria das Graças, seja bem-vinda, e o desembargador, doutor Mauro Campelo, também aqui presente com a gente, e eles vão debater toda essa temática. Nós temos muita coisa para conversar, então eu convido você a continuar com a gente a partir de agora. Bom, de acordo com as estatísticas divulgadas pelo TRE desse ano em Roraima, o número é cada vez crescente de jovens que participam das eleições, de jovens entre 16 e 17 anos que estão aptos a participarem desse pleito. São cerca de 5.500 jovens só nesse ano. Ao doutor Mauro Campelo, agora eu pergunto, o senhor como professor estudioso do Estatuto da Criança e do Adolescente, o senhor pode então nos dizer se a sociedade brasileira prepara esse jovem para esse momento que ele vai enfrentar pela primeira vez uma urna agora? Camila, a Justiça Eleitoral Brasileira, ela tem dois programas que percorrem todos os municípios praticamente do Brasil. O primeiro chama-se Eleitor do Futuro, que ele atua na idade de 10 a 15 anos. É justamente nisso que a Graça estava falando, que é conscientizar, qualificar esse voto. Preparar o adolescente, preparar a criança e o adolescente para, ao chegar o período do voto facultativo, aos 16 anos, ele ter essa responsabilidade de escolher aquele candidato melhor para a sua comunidade. E esse projeto é interessante, porque, na verdade, ele não trabalha o indivíduo, a pessoa, mas sim uma política pública. Ou seja, eles participam em eleições simuladas, elegendo educação, elegendo saúde, segurança. E isso também serve para os candidatos entenderem quais são aquelas políticas públicas que as próprias adolescentes, as próprias crianças estão exigindo para a sua comunidade. E, num outro momento, o meu primeiro voto, que é o segundo programa da Justiça Eleitoral, é que vai trabalhar com esse que já tem o voto facultativo, que vai ingressar no cadastro de eleitores e possivelmente participar da eleição. Então, esses são preparados já para efetivamente votar, mas isso ele já passou pelo eleitor do futuro. Então, nós temos um ganho muito grande, porque esses programas foram implantados em 2003 e de lá para cá o cadastro eleitoral tem aumentado. Claro que não aumentado ainda significativamente como a gente gostaria dentro da Justiça Eleitoral, mas com esses programas os cadastros aumentaram. Nós tínhamos em 2003, por exemplo, municípios em nosso estado que não tinha nenhum voto facultativo, nenhum eleitor nessa faixa etária de 16 e 17 anos. E hoje nós já temos um contingente bastante significativo, inclusive nos municípios do interior do estado. Esse trabalho também é realizado nos municípios do interior? Em todos os municípios do Brasil. Basta as escolas interessadas solicitarem, as universidades também, e a Justiça Eleitoral, então, ela faz todo esse trabalho de conscientização e disponibiliza, inclusive, a urna, porque não é só trabalhar o eleitor para o voto, mas também despertar nele o trabalho na eleição, você ser um mesário, você trabalhar no processo eleitoral. Então isso é muito legal, porque os jovens são eles que vão lidar com a urna eletrônica. E a gente perde o medo da urna e começa a entender o funcionamento daquele instrumento que é a urna eletrônica. E despertar também para a cidadania, né, doutor? Com certeza. Professor Roberto Ramos, esses jovens votantes, apesar de ser crescente esse número, ele representa apenas 2%, do total aí de 183 mil, que é o eleitorado de Roraima. No entanto, esse voto é o voto do futuro. Que peso esse voto pode ter da eleição desse ano? Bom, eu acho que todo voto é importante, tanto para o exercício da cidadania, quanto para os políticos que querem se eleger. E o voto é responsabilidade, Camila. Eu lembro muito de quando eu comecei a ter a minha primeira noção de cidadania por meio de um processo eleitoral, acompanhando os familiares da minha casa na votação. E achava tudo aquilo muito interessante. E depois, com o tempo, eu fui percebendo a importância do voto num processo de democratização de um país. Então, dentro dessa ideia, você fortalecer a visão de que o voto consciente é um voto de cidadania, você assume uma maior responsabilidade junto ao país, dando um voto a alguém que você julgue que tenha condições de governar, condições de ajudar num processo de crescimento de um país, de uma cidade, de um estado,
Então, todo voto, ele tem uma importância muito grande, né? E mesmo o adolescente, né, votando pela primeira vez, ele assumindo essa responsabilidade, com certeza nós vamos ter um país melhor. Tá certo, então, professor, muito obrigada. Nós encerramos a primeira parte da nossa conversa, do nosso debate sobre o voto consciente. Você fique com a gente, nós voltamos em instantes. Retornamos então com o nosso debate sobre o voto consciente, a TV Universitária, a cobertura das eleições municipais 2012. Eu vou fazer a mesma pergunta para os nossos 3 convidados. Eu começo perguntando então sobre a divulgação de pesquisa. Que peso o professor Roberto Ramos pode ter uma pesquisa como foi divulgada há pouco pelo IBOP, com uma diferença tão grande, né, entre as porcentagens do primeiro ao último colocado? Que tipo de peso pode exercer sobre o eleitor a divulgação de uma pesquisa como essa? Acho que uma pesquisa influencia sim, né? Ela pode direcionar o voto desse eleitor que na cabeça dele pode entender que não deve perder o voto e praticar o voto útil. Mas isso não determina, pode servir muito mais aos candidatos num processo eleitoral para corrigir caminhos, né, de apresentar a sua candidatura que faça com que chegue a esse eleitorado. E sabendo que a pesquisa, ela pega um percentual do eleitorado que não corresponde ao todo, né? Uma pesquisa bem feita pode dar um resultado semelhante nas urnas. Mas isso não quer dizer que a eleição esteja definida. O importante é que esse eleitor, ele possa, a partir das informações coletadas numa campanha eleitoral, observando a propaganda no rádio, na televisão, né, em outros meios de comunicação, de ter acesso a informações que outras pessoas possam dar sobre os candidatos e definir o seu voto, né? Nós estamos no início de um processo eleitoral, né, que vai terminar exatamente no período das eleições. E até lá ele pode ter o seu voto definido e fazer isso com toda a responsabilidade possível, né, porque com certeza ele está dando uma contribuição ao desenvolvimento do país, né? Quando a gente vota de uma maneira sem ter a certeza do voto ou simplesmente votando sem essa responsabilidade, é a mesma coisa da gente estar dizendo, olha, nós somos irresponsáveis com o sistema educacional vivido dentro do nosso estado, da nossa cidade, com os buracos das ruas, com a irresponsabilidade de pessoas que, ao assumirem cargos públicos, não exercem dignamente a sua função administrativa. Como se você perdesse o direito de reclamar. Exato, porque o erro começou conosco, né? Começou exatamente com a ideia de não exercer, porque quando você faz isso de forma consciente e responsável, você cobra. Você cobra e espera resultados. Quando não, qual é o direito que você tem de fazer isso? Você reduz aquilo que é mais importante, que é a sua cidadania, né? Algo que, ao longo da nossa história, se batalhou muito para que as pessoas fossem cidadãos, né, de forma consciente, de forma plena, né, e que pudéssemos ter um governo em que o ator principal, né, o responsável principal por tudo, fosse o povo. Então o povo tem que cumprir o seu papel, né, e eu espero e desejo muito que os eleitores, os jovens que estão iniciando, né, a sua vida de cidadania através das eleições, possam fazer isso de uma forma muito tranquila, muito responsável e perceba o valor do voto, né, e a importância dele, né, como tantos outros percebem. Tá certo. Eu vou perguntar do doutor Mauro, eu falei aqui uma coisa que depois eu parei para pensar, como se você abrisse mão de um direito conquistado, né? A partir do momento que você ou vende o seu voto ou simplesmente não vota com a atenção necessária que o voto deve ter, né? Abrir mão do direito, doutor, como é que isso pode existir, né? Você poderia explicar para a gente? Como o professor Roberto Ramos colocou,
eu vou explorar mais esse campo do papel da justiça. A preocupação da justiça é justamente que esses dados, essas informações passadas pelas campanhas, pelas propagandas, elas sejam registradas com antecedência, ou seja, a metodologia, o tipo de pesquisa que foi adotado, justamente para que isso não venha influenciar de forma até decisiva uma eleição, ou seja, criando uma diferença entre aquele candidato que de repente não tem condições de pagar uma empresa para fazer uma campanha e de repente direcionar essa campanha para aquele candidato que contratou. A Justiça, então, tem toda uma legislação, um aparato necessário para coibir esse tipo de situação. Ou seja, que se torne realmente, esses dados se tornem, como disse o professor Ramos, informações para você se preparar para o dia do sufrágio. Ou seja, você exercer conscientemente esse voto. Você está consciente que aquele candidato, ou aqueles candidatos, seja na proporcional ou na majoritária, são os melhores candidatos para a sua cidade, né? Que vão atender com políticas públicas de educação, saúde, segurança pública, enfim, todas aquelas necessárias e básicas para a boa convivência dentro da nossa cidade. Então, o papel da Justiça Eleitoral é justamente isso, receber com antecedência, fazer o registro e autorizar, então, essa veiculação desses dados nos meios de comunicação. Ela estipula critérios para essa Sim, pesquisa? tem todos os critérios dessa pesquisa, tem que ser depositado, a parte metodológica dessa pesquisa, os dados de resultado, o número de pessoas que foram pesquisadas, o campo, isso, o universo. Então, esse cenário faz com que se dê mais garantia de que essas informações prestadas e divulgadas possam ajudar realmente o eleitor a ficar mais consciente, mais seguro naquele candidato que ele está escolhendo. Tá certo. A senhora, como historiadora, professora, já deve ter observado que as pesquisas em outras eleições no passado, na hora do resultado, não descreviam um resultado final, né? Não demonstraram aquilo que, de fato, veio a acontecer. Isso daí, ou seja, mostrou que não há essa influência tão grande. Ou, na sua opinião, são coisas que podem acontecer, não quer dizer que não tem influência? Não. Do meu ponto de vista, eu acho que influencia, sim. Eu corroboro com o que o professor Roberto colocou aqui, o professor Mauro, existe uma influência, mas não vai definir uma eleição a partir desse pressuposto que você colocou. O que realmente precisa os eleitores jovens, eles têm que buscar conhecer os seus candidatos através da internet, através dos comícios, através da televisão, conhecer, fazer uma avaliação das propostas que esses candidatos estão fazendo, né? E verificar como é que se pode atender uma sociedade. Eles não podem analisar simplesmente em parte o eu. Ele tem que pensar na coletividade, numa sociedade, no desenvolvimento socioeconômico e ético e moral. Esse é o meu ponto de vista. Certo. Antes da gente falar, agora nós vamos levantar a questão dos programas eleitorais, antes da gente falar desse peso, dessa influência que os programas exercem no voto, eu queria perguntar do doutor Mauro, como é que funciona essa questão da minutagem, né? Como é que é distribuída pela Justiça Eleitoral, quanto tempo cada partido tem, e se a questão de orçamentos para esse tipo de mídia, existe um limite, a Justiça determina um limite de gastos para isso? A primeira pergunta é a participação do horário da político, né? Isso é calculado justamente no número de representantes que cada partido tem no Congresso Nacional. E faz, então, a divisão. Por isso é importante as coligações, né? Busca-se coligações também não só para lutar pelo candidato, mas também para ganhar tempo, porque a televisão, o rádio, é esse acesso mais próximo que eles têm, os candidatos, de estar dentro da casa do eleitor. Nem sempre você consegue visitar toda uma cidade, né? Fazer o corpo a corpo. Então, a mídia, a televisão, o rádio são importantíssimos porque adentram na casa do eleitor e levando, então, a propaganda, a sua mensagem para buscar, então, a simpatia do eleitor e conseguir o voto. E a segunda pergunta que diz respeito que você perguntou, a primeira era sobre a questão da mídia e a segunda, o que há necessidade é que se declare o valor gasto na campanha. Evidentemente que a Justiça Eleitoral, quando for julgar as prestações de contas, ela vai ver se realmente aquele gasto realmente refletiu uma realidade. Esse é o grande
Essa é a grande dificuldade realmente hoje da Justiça Eleitoral, né? Nós temos assessoria dos tribunais de contas, da Receita Federal, enfim, de todos esses órgãos que possam contribuir numa auditoria, numa contabilidade dos gastos de campanha, mas nós sabemos que isso é muito difícil. Por isso que se discute hoje se o financiamento tem que ser público, se tem que ser privado, porque fiscalizar gasto de campanha é muito difícil. Esse que eu acho o grande dilema do processo eleitoral que a gente vive, e estamos vendo aí até a discussão desse julgamento histórico que está tendo no Supremo Tribunal Federal, que é a questão realmente do chamado Caixa 2, enfim, de dinheiro que vai para a campanha, que acaba não sendo declarado pelos candidatos. Então, isso é muito difícil, esse controle, realmente. A gente precisa aperfeiçoar o sistema e debater também com a sociedade qual é o modelo que a gente pretende ou mantém esse, ou vamos mudar para um outro modelo de financiamento de campanha eleitoral. Na sua opinião particular, o senhor acha que deveria ter um limite de despesas, pelo menos para se gastar com mídia? Não, eu acho que não. Eu sou favorável, eu acho que nós vivemos um momento de tamanha democracia. Se a pessoa quer colaborar bastante com verbas, seja uma empresa, seja o indivíduo com aquele candidato, ou com aquele partido, ou com aquela coligação, isso é uma coisa de convencimento dele. Ele quer fazer aquele candidato. Então, esse que é o grande problema, né? Agora, e se o outro candidato não tem essa possibilidade? Esse aqui é o grande dilema que a sociedade abrir para um grande debate. Eu acho que isso não pode ficar ainda fechado, isso tem que ser aberto para um grande debate com a sociedade brasileira. Nós temos aí várias entidades organizacionais da sociedade que estão discutindo a questão da compra do voto, tudo, mas eu acho que o problema maior não está aí. O problema maior é justamente nesse financiamento da campanha eleitoral. Esse que, partindo e definindo o modelo que a gente quer, a gente consegue regulamentar os outros problemas que são, na verdade, consequências desse tipo, que é o maior, que é o financiamento da campanha eleitoral. Professor, a gente vê nessa eleição agora uma diferença muito grande na qualidade. A gente fala, quando eu falo em qualidade, eu falo numa fotografia, numa iluminação, num texto bem lido e bem escrito, entre os candidatos que se apresentam agora no horário eleitoral. Que tipo de influência uma grande produção midiática pode fazer no eleitor? Olha, se a gente considerar que estamos numa sociedade, né, num momento histórico da nossa sociedade de valorização do midiático, valorização da imagem, isso com certeza vai ter alguma influência, né? Mas eu acho que ela não é, de uma maneira geral, né, considerando o outro elemento que todos nós temos, que é o elemento do discurso, o elemento da palavra. Né? Mas você não acha que a gente está falando aqui de voto de jovens? Você não acha que esse é um apelo, esse apelo visual, esse apelo midiático, ele atinge principalmente esse público? É difícil dizer isso, Camila. Eu acho que aí precisaria de estudos muito mais definidos. Eu não poderia afirmar. Porque eu acho que o jovem, apesar da imagem, ele também gosta do discurso, ele gosta da palavra. Né? Isso é algo que nós, seres humanos, temos, e que isso me diferencia, né? Vem diferenciar de outros animais, né? E é importante que a gente perceba. Eu acho que o discurso ele contribui muito, né? A imagem, com certeza, o visual, a propaganda possa ser considerada dessa forma, né? Mas o modelo, o formato, né, como o professor Mauro colocou, eu acho que é essencial. Por exemplo, algo que não se discute muito, né, que é a lista aberta. A possibilidade dos candidatos disputarem as vagas não só com candidatos de outros partidos, mas do seu próprio partido. Isso mexe demais com o próprio processo eleitoral. A quantidade de candidatos que se apresentam, né, para esse eleitor, né, a forma de competição que muitos buscam desenvolver dentro do processo eleitoral, né, que vira uma guerra. Né, seria semelhante ao modelo americano, você está falando? Não, eu acho que nem pelo modelo americano, Camila, assim, mas a maneira como nós conduzimos a nossa democracia com a quantidade de candidatos. Né? Não que todos não pudessem ser candidatos e apresentarem propostas, né, porque se trabalharmos com a ideia de democracia, isso é válido. Mas é preciso definir formas, né, de conduzir, de apresentar uma candidatura que pode passar tanto no financiamento, né, e aí eu acho que o financiamento não tem que ser tolhido. Talvez a gente possa criar condições mínimas. Eu defendo o financiamento público,
de campanha. Né? Eu acho que tem que ter recurso público. Né? É porque é um processo que interessa o Estado. Unicamente recurso público? Não, eu acho que nós vivemos num país capitalista. Né? E os interesses são diversos. Então, eu acho que pode ter, sim, recursos, né, de empresas, recursos de contribuintes individuais, né, de movimentos sociais, de sindicatos, enfim, de todos. Mas de uma maneira que se apresente, né, e a partir de uma regulamentação, com certeza isso ficaria muito mais claro, muito mais definido quando você sai da curva. Quando você sai da curva, aí você entende que há um excesso de recursos. E isso poderia trabalhar também outros elementos, melhorar que algumas candidaturas, no que se refere à imagem, à apresentação, né, dos programas eleitorais, mas nem todo mundo fica assistindo os programas eleitorais. Né, e essas pessoas podem definir, né, professor? Podem definir o seu voto de outra forma, né, que não a partir do guia eleitoral diário, né, nas TVs. Eu acho que nós estamos num processo de aprimoramento da nossa democracia. Né? E estamos caminhando, eu acho que de uma forma muito positiva para a institucionalização, né, do sistema político brasileiro. Né? E nessa institucionalização temos que passar por algumas etapas. Né? E essa etapa com grande quantidade de candidatos, né, com diferenças de programas eleitorais. Eleições custam caras, né, em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. Né? Eleições são caras, né? Mas que podem ser feitas por qualquer pessoa que queira se candidatar e disputar o voto do eleitor, e deve fazer isso de forma consciente. Democrática. Democrática é importante. Tá certo. Vamos encerrar aqui a segunda parte do nosso debate. Eu volto em seguida para a terceira e última parte. Estamos de volta, então, com a terceira parte do nosso debate sobre voto consciente. Eu estou aqui com 3 convidados muito especiais, o professor Dr. Roberto Ramos, ex-reitor da nossa universidade, a professora historiadora, a doutora Maria das Graças, que foi a grande mobilizadora disso tudo aqui, e o desembargador Dr. Mauro Campelo. Essa última parte, eu vou pedir para cada um fazer suas considerações finais, dando o conceito de cada um, seu entendimento sobre o voto consciente. Eu vou começar aqui pelo professor Roberto Ramos. Voto consciente. Eu acho que é aquilo que já foi colocado, o voto da responsabilidade, né, com a coisa pública. Eu acho que é entender, né, a importância do voto, o momento, né, que acontece de 4 em 4 anos, né, para os pleitos que ocorrem no nosso estado, né, no país, seja nos municípios, né, para os governos estaduais ou para a esfera federal, né, é de ter a certeza de que com esse voto nós podemos melhorar, né, ou ajudar no desenvolvimento do nosso país, para fazer com que o nosso voto, somado a outros votos conscientes, possamos eleger pessoas com capacidade de gerir o nosso estado, gerir o nosso município, né, o nosso país, né, assumindo uma responsabilidade com a coisa pública. Né. Eu sempre coloco que uma pessoa que se propõe a comprar um voto, ela não tem responsabilidade nenhuma com a cidadania, não tem responsabilidade, né, com o seu estado, com a sua cidade, com o seu município, com o seu país. E quem vende o voto, né, é como se estivesse vendendo parte da sua própria existência. Né? Porque vender o meu voto é vender também a minha dignidade. Né? Então, eu desejo que todas as pessoas votem de forma mais consciente possível, né, para que possamos construir um Brasil melhor. E que possa depois cobrar. Com certeza que isso faz parte aí do nosso
da nossa cidadania. Professora Maria das Graças, por favor. Bom, já discutimos aqui sobre a questão do voto consciente, né? E para mim é um voto limpo. É como o professor Roberto acabou de dizer, é um voto com responsabilidade. Porque nós sabemos que esse voto ele vai implicar no futuro de um município, no futuro de um estado e do próprio país. Então nós precisamos votar com a consciência. Temos que pensar no futuro das crianças, dos adolescentes. Então não podemos, em hipótese alguma, aceitar a compra do voto. Então, votar consciente é um voto limpo, é não vender seu voto. Não permitir que isso seja, já vi muita gente dizer que é cultural do brasileiro vender o voto, né? Isso não deve ser assim, né? A nossa cultura tem que ser preservada, a gente não pode ter, né, professor, na nossa cultura coisas nossa, vender o voto, você está vendendo a sua cidadania, um direito seu, não é? Correto, é como o professor Roberto também colocou assim, se eu vendo meu voto, eu estou vendendo a minha dignidade. Eu estou tirando o meu poder de eleger um candidato que vai trabalhar, um candidato, vamos dizer assim, que vai trazer resultados positivos para a sociedade. Se eu vendo meu voto, esse candidato que eu vendi o voto, ele não tem compromisso comigo. E se ele não tem compromisso comigo, ele não vai ter compromisso com a sociedade. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma sociedade digna, uma sociedade justa, com as políticas públicas voltadas para a educação, para a saúde. Ou seja, eu como roraimense, eu penso o melhor para o meu estado. Tá certo, então. Professor Mauro, por favor, Camila, eu queria até encerrar dizendo o seguinte, que nosso programa trabalhou muito a questão do voto facultativo desses 16, 17 anos. Eu queria dirigir, então, a ideia do voto consciente para esse tipo de eleitor, né? A Justiça Eleitoral mapeou em torno de 5.500 eleitores nessa faixa etária de 16, 17 anos, vão participar dessa eleição. Então, para eles, que não vote no candidato, mas sim na proposta, que eles discutam isso dentro de casa, que também seja esse agente multiplicador dessa mensagem que foi colocada pela Graça, pela professora Graça, pelo professor Roberto Ramos, que é a questão da cidadania. Vamos discutir isso dentro de casa com nossos pais, com nossos familiares, o que é melhor para a educação do nosso município de Boa Vista, para a nossa saúde, para a nossa segurança, enfim, todas aquelas áreas que diretamente vão nos afetar e que está ligado justamente a isso, a dignidade da pessoa. Então isso é muito importante. Não vamos deixar levar por compra do voto ou pela figura que a mídia vai colocar de bonito ali, ou ela bonita, enfim, não é isso. É sim na proposta, na seriedade daquilo que está sendo apresentado pelo candidato. Então essa reflexão é que nós da Justiça Eleitoral pedimos a cada um desses eleitores de 16, 17 anos que vão participar pela primeira vez e que é de muita representatividade, porque são 5.500. E também serve para os candidatos que levem propostas concretas. Vamos colocar as nossas praças para funcionar, as nossas escolas para funcionar, com atividades não só aquelas tradicionais da escola, mas sim também se abra nos finais de semana com atividades esportivas, culturais, lúdicas, para a gente integrar a comunidade dos bairros, que eu acho que isso é de suma importância. Aí isso precisa que o vereador, né, os candidatos a vereadores, apresentem isso na televisão para alcançar esse segmento de 16 e 17 anos. Tá certo, então, e pensar em si também, o que eu quero, não é? Então, eu quero uma praça no meu bairro, eu quero uma boa iluminação, então é isso mesmo. Eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês, o tempo que vocês dedicaram aqui ao nosso telespectador. A TV Universitária está aberta para quando vocês quiserem passar por aqui, nos ajudar, né, conversar com o nosso telespectador. Muito obrigada, professor Roberto Ramos, pela sua presença, professora Maria das Graças, muito obrigada mais uma vez. Doutor Mauro Campelo, volte quando precisar e quando quiser, ok? Obrigado. Esse foi o nosso debate sobre o voto consciente da TV Universitária, a cobertura das eleições municipais 2012.